Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero contar um sonho muito interessante e muito curioso que eu tive, ok? Bom, esse sonho ele foi dividido em dois momentos, ok? Bom, então, no primeiro momento, eu sonhei com um homem magro e de idade avançada que estava num lugar, que estava num local que parecia ser uma espécie de casa, ok? Pelo que eu me lembro. E estava eu e este homem, ok? E esse homem, pessoal, ele me falou algo muito curioso e interessante, certo? Que até mesmo foi o resultado para que eu gravasse esse vídeo. Ok, pessoal? Bom, então ele me contou que um grupo de crianças tinha falado, tinha contado, tinha alertado para ele que em 1982 a elite ela planejava instalar câmeras para a vigilância. Ok, pessoal? Sim, isto mesmo que vocês ouviram, ok? Foi por isto que eu fiz este vídeo. Eu me lembro exatamente destas palavras, pessoal, ok? Ele estava contando para mim que um grupo de crianças tinha dito para ele que em 1982 a elite, ok? A elite, ela planejava usar as câmeras para a vigilância, ok? E o segundo momento, pessoal, deste sonho, pelo que eu me lembro, era este mesmo homem, magro e de idade avançada, que estava comigo e nós estávamos no que seria uma espécie de campo, no que seria uma espécie de plantação, ok? Pelo que eu me lembro. E desta vez, pessoal, ele estava me mostrando uma seringa, ok? Uma seringa. E ele estava falando daquela seringa, ok? Mas a parte eu não me lembro, pessoal. Eu só lembro, pelo que eu me lembro, que ele havia dito que um amigo dele havia tomado, ok? Havia tomado aquela seringa, ok? Que ele havia tomado uma injeção, certo? E aquela injeção, pelo que eu me lembro que ele disse, teria feito mal, ok? Ele não estava falando bem daquela injeção. Ele estava falando mal, ok, pessoal? E eu lembro que ele até mesmo deu a injeção para mim, ok? Era uma injeção branca, ok? Uma seringa branca. E eu lembro que eu apertei aquela seringa. E até mesmo saiu uma espécie de líquido azul, meio azulado. Entendem? Sim, pessoal, eu peguei na seringa. Eu vi, pessoal, eu vi tudo aquilo. Ele estava falando comigo. Ele estava tentando alertar sobre algo, ok? Certo, pessoal? Então foi estes dois momentos em um mesmo sonho, ok? No primeiro, ele falava sobre um grupo de crianças que tinha dito que lá em 1982 a elite já planejava usar as câmeras para a vigilância, ok? E no segundo momento, ele falava sobre uma espécie de seringa que um amigo havia tomado e, pelo que parecia, havia feito mal
para ele, ok? Para este amigo dele, ok, pessoal? Bom, é isso, ok? Eu só vim aqui para contar esse sonho, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, ok? E é isso.